O programa Farmacêutico Mais Saúde está começando. Hoje vamos falar sobre um tema importante para as mulheres, o uso de anticoncepcionais. Vamos mostrar o funcionamento desse medicamento no corpo da mulher e esclarecer as principais dúvidas. Não perca também o quadro Bem-Estar, com dicas importantes para a sua qualidade de vida. Não saia daí, voltamos já já! O tema do programa de hoje é o uso de anticoncepcionais. O farmacêutico é um importante aliado das mulheres no uso correto desses medicamentos. Por isso, convidamos a doutora Alessandra Russo de Freitas para esclarecer sobre o assunto. Ela é farmacêutica do CEBRIM, Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos do Conselho Federal de Farmácia, e especialista em vigilância sanitária de serviços de saúde. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, primeiro, quando falamos em anticoncepcionais, a gente precisa entender que esse tipo de medicamento se apresenta em diferentes formas farmacêuticas. Explica pra gente. Sim, os medicamentos anticoncepcionais hormonais, eles se apresentam em formas farmacêuticas diferentes e vias de administração diferentes. Os mais conhecidos são os métodos, os contraceptivos hormonais de uso por via oral. Comprimido, por exemplo? Isso, as pílulas anticoncepcionais, né? E existem também as formas farmacêuticas de uso por via parenteral, que seria o anticoncepcional injetável, o implante subcutâneo, o adesivo transdérmico. Tem um anel também? O anel vaginal, essas seriam as formas de uso parenteral. E como os anticoncepcionais agem no organismo? Bom, basicamente, os contraceptivos hormonais, eles agem inibindo a ovulação. Então, se a mulher não ovula, não pode haver a concepção. Não há como formar o ovo, né, da união do óvulo com o espermatozoide. Então, basicamente, esse é o mecanismo de ação dos contraceptivos hormonais. Ok, nossa equipe foi às ruas perguntar para as mulheres se os anticoncepcionais que elas usam causam algum efeito indesejado. Vamos ver. Anticoncepcional comprimido, eu sinto só enjoo, né? Só esses os sintomas, nada mais. Muita dor de cabeça, pontada na cabeça e muita náusea. E a gente descobriu que era do anticoncepcional mesmo. Daí a gente começou a usar outro método daí, porque o anticoncepcional fez muito mal para mim. No começo foi super bom. Tinha alguns problemas hormonais, elas estavam super controlados, né? Mas depois de 3 anos usando todos os meses, eu comecei a ter algumas descompensações hormonais. Então eu tinha variação de humor, eram muito ruins. E eu comecei a pensar e achei que era da injeção, porque não tinha outros motivos para reagir daquele jeito, né? Pele oleosa, cabelo oleoso, me deu muitas espinhas, tanto é que eu estou fazendo até tratamento na pele por causa do decorrer das espinhas, porque foram bastante espinhas, não foram poucas espinhas, bastante. Fazem 3 meses agora, 2, 3 meses que eu estou fazendo o tratamento de pele por decorrer por causa da injeção que eu tomei. A injeção, o único sintoma é o inchaço, né? Digamos assim. É comum, doutor, esse tipo de reação e por que acontece? Sim, são comuns, sim. As reações adversas mais comuns são as náuseas, dores de cabeça, sangramento ou a ausência do sangramento, né, que é a amenorreia. E eles podem ser minimizados com o passar do tempo de uso, né? Por exemplo, os enjoos, até o 3º mês de uso do contraceptivo hormonal, é comum que ele desapareça por si só. Caso as reações adversas permaneçam, aí a mulher deve realmente procurar um médico. Ok. E quem faz uso de anticoncepcionais com outros medicamentos, corre o risco de ter o efeito anulado? Sim, existem alguns medicamentos para os quais há interações conhecidas com os contraceptivos hormonais.
como, por exemplo, os medicamentos para epilepsia, né, que nós chamamos de anticonvulsivantes, fenobarbital, carbamazepina. Temos também interações com alguns medicamentos antirretrovirais, que são medicamentos usados para o tratamento da AIDS. E há também a possibilidade de interação com alguns antibióticos. É um tema mais controverso, mais polêmico, mas o antibiótico que tem mais notificações em relação à interação é a rifampicina, né? Na dúvida, é sempre importante que a mulher utilize um outro método contraceptivo, por exemplo, um método de barreira, a camisinha, ou a masculina ou a feminina. Doutora, nós já continuamos nossa conversa, porque agora chegou a hora de apresentar o quadro Bem-Estar. Vamos às dicas. Hoje nós vamos fazer uma máscara caseira, que ela pode servir também de hidratação da pele. Existem diversos tipos de hidratantes, diversos preços, mas hoje nós vamos fazer uma máscara bem simples, que é uma máscara de mamão. Essa máscara de mamão que está aqui, o que eu fiz? Peguei uma fatia generosa de mamão papaya, eu triturei e adicionei, 3 gotas de óleo e uma colherinha de chá de um creme hidratante para dar esse aspecto cremoso e de máscara facial. Então, geralmente é aplicado na face, em camadas generosas. Você pode procurar uma espátula, o auxílio da própria mão mesmo. Como é uma máscara hidratante, nós temos o cuidado do quê? De favorecer com que ela não fique fina, realmente ela fique espessa, ela fique grossa na pele. Então não tem problema, o que nós temos que garantir é que essa máscara ela fique por mais tempo, né? E com uma quantidade maior na pele. Ela não vai secar, ela vai ficar desta forma, então quanto mais tempo você ficar com ela, melhor. Geralmente uns 15 a 20 minutos você já tem uma efetividade, né? Essa máscara que foi feita no programa, ela serve para todos os tipos de pele. Você sabia que o homem, a mulher ou o casal podem recorrer às unidades públicas de saúde para evitar, e também caso queiram, mas tenham dificuldade para ter filhos? É gratuito. Entre os métodos contraceptivos assegurados pelo SUS estão as pílulas, os anticoncepcionais injetáveis, os preservativos, o diafragma, o DIU e os métodos cirúrgicos, como a vasectomia e a laqueadura. Informe-se. O SUS é seu. Use. Defenda. O assunto de hoje é o uso de anticoncepcionais. Continuando a conversa com a doutora Alessandra Freitas, vamos saber agora sobre as mulheres que estão amamentando. Doutora, como elas podem se proteger e evitar uma nova gravidez? Sim, em relação às mulheres que estão amamentando, é possível o uso também do contraceptivo hormonal, mas contendo apenas o progestágeno, né? Os estrógenos, há alguns estudos que relatam que eles interferem na quantidade do leite e na qualidade nutricional do leite materno, né? E existem também outros métodos como camisinha, né, a feminina, a masculina, mas de modo geral há a possibilidade do uso do contraceptivo hormonal, contendo progestágeno, e ele deve ser iniciado 6 semanas após o parto. Ok. Doutora, e quando a gente esquece de tomar a pílula, o que fazer nesse caso? Bom, em relação à questão do esquecimento, né, que isso é muito comum, né, de ocorrer, existem 2 procedimentos. Quando a mulher utiliza o anticoncepcional oral combinado, que na formulação possui o estrógeno e o progestógeno, se esse esquecimento se deu em até 12 horas, né, num período de até 12 horas, a mulher pode tomar o anticoncepcional assim que ela lembrar, né, que ela esqueceu, dentro daquele período de 12 horas, e ela vai continuar utilizando o anticoncepcional no mesmo dia e na mesma hora. E não há necessidade de nenhum outro
método contraceptivo de barreira, né? Se esse esquecimento tiver ocorrido há mais de 12 horas, a mulher vai também tomar o contraceptivo assim que ela lembrar, continuar tomando no mesmo dia e horário, mas ela vai precisar utilizar um método contraceptivo de barreira, no caso a camisinha, né? Já para o anticoncepcional progestógeno, a mulher deverá, no caso de esquecimento, dentro de até 3 horas, ela poderá tomar o comprimido, continuar utilizando no mesmo dia e horário, e ela não precisa fazer uso de nenhum outro tipo de método de barreira. Se esse esquecimento ocorrer além das 3 horas, ela vai tomar a pílula, continuar tomando no mesmo dia e hora, mas ela vai precisar, da mesma forma, fazer uso de um método contraceptivo de barreira. Ok. E agora um assunto polêmico, a pílula do dia seguinte. Em quais casos e como ela deve ser utilizada? Bom, é importante lembrar a mulher que a pílula do dia seguinte, né, como ela é popularmente conhecida, que é a contracepção de emergência, como o próprio nome diz, ela só deve ser usada em situações em que houve, por exemplo, a ruptura da camisinha, um esquecimento de uma pílula, né? Se for um anticoncepcional oral combinado por mais de 12 horas, o progestógeno por mais de 3 horas, mas não como método de rotina, até porque a dose do hormônio é maior, né? No caso, a pílula que é utilizada no Brasil, inclusive distribuída pelo Sistema Único de Saúde, é o levonorgestrel, que é o nome do princípio ativo. E, no caso, a mulher deve utilizar em até 72 horas após a relação sexual desprotegida. Tá? Depois disso não faz efeito. Há alguns estudos, no caso do levonorgestrel, que ele pode ser usado até 120 horas, mas quanto mais próximo da relação sexual, maior a eficácia do medicamento. E o levonorgestrel, no caso, ele pode ser usado em dose única ou 2 doses, utilizando a primeira assim que tiver ocorrido a relação desprotegida e a outra 12 horas após. Ok. Em caso de dúvidas, vale conversar com seu farmacêutico. Doutora, muito obrigada pela sua participação no programa. Por nada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e informar, inclusive, sobre a profissão, né? Sobre o que o farmacêutico pode fazer pela sociedade. Obrigada. Agora vamos conhecer mais uma área de atuação do farmacêutico? É o quadro Farmacêutico em Ação. Confira. Bom, as atribuições do farmacêutico na indústria cosmética são inúmeras. Começamos pelo desenvolvimento do produto, onde você vai verificar a parte de quais matérias-primas utilizar, quais ativos utilizar, qual a estabilidade e a compatibilidade desses ativos, qual o sensorial que você quer dar no produto, que tipo de base você vai utilizar, se é um gel, se é um creme, se é um shampoo. Então, uma outra atribuição do farmacêutico é estar sempre atento às legislações da Anvisa dentro da parte cosmética, né? Para que você consiga ter um produto adequado. Termina aqui mais um programa Farmacêutico Mais Saúde. Espero que você tenha gostado. Quer interagir com a gente? Então curta a página do Conselho Federal de Farmácia no Facebook. Uma ótima semana para você e até o próximo programa. Tchau!